Glória a Jesus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Todos estão felizes? Amém. Para mim é motivo de grande alegria de mais uma vez estarmos na casa do Senhor para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Graças eu dou a Deus porque mais um dia de vida o Senhor tem nos concedido. Eu louvo o Senhor por mais um dia de estarmos na casa do Senhor Jesus Cristo. Revendo os meus irmãos alegre, com saúde, feliz, na presença do Senhor. Glória a Jesus. Parece que a gente, quando deixa de vir na casa do Senhor, parece que está faltando algo na vida da gente, né? Graças a Deus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, sem perder de tempo. 1 Reis, capítulo 17, o verso 1. 1 Reis, capítulo 17, o verso 1. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, Elias, o otimista dos moradores de Gileades, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Somente até aqui. Queridos, eu vejo e espelho muito na vida deste homem, Elias, um grande homem de Deus. Queridos, eu fico meditando nesta palavra, quando ele fala, cuja face estou. Glória a Jesus. Que nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Glória a Deus. Queridos, eu vejo aqui que a gente tem que ter muito responsabilidade para poder falar esta palavra. Eu não sou daquelas pessoas antigas, mas meu pai me ensinou, eu guardei. Que meu pai, ele dizia, meu filho, a gente não precisa de ter nada, mas a gente tem que ter palavra. E eu vejo aqui, queridos irmãos, a responsabilidade de Elias. A Bíblia diz que Elias veio numa cidade pequena. Elias, ele morava na cidade de Tisbe, era a cidade de Elias. Uma cidade pequena, povoado pequeno, cidade pequena. E a história não diz a respeito da família de Elias. A história não conta a respeito da família de Elias. Então, queridos irmãos, eu creio que Elias, ele era uma pessoa firme naquilo que ele falava. Elias, ele era uma pessoa de responsabilidade. E Elias, ele tinha muito compromisso com a palavra, com os mandamentos do Senhor Jesus. Eu creio, queridos irmãos, que Elias, ele aprendeu aquilo que ele falava. Então, queridos, ele disse: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que, queridos irmãos, que Elias falou primeiro, não vai haver orvalho, e depois ele falou a chuva? Por que ele não podia dizer, não, este ano não vai chover? Queridos, Elias era um homem sábio, e diz a história, queridos irmãos, que Elias diz que não havia orvalho, primeiro, porque naquela época
o orvalho, ele descia, queridos irmãos, tanto que o orvalho, ele conseguia molhar a terra. Então, se Elias, ele disse aqui primeiro, este ano não vai haver chuva, aí ele estava fazendo, ou retirando as palavras, ou as coisas de Deus, que Deus tinha feito. Então ele disse aqui, perante a face estou, que não vai haver orvalho, depois não vai haver chuva. Então, queridos irmãos, uma palavra firme que Elias falou naquele momento. E diz a palavra do Senhor, queridos irmãos, que Elias agora, ele estava falando essa palavra, mas ele estava pensando em si mesmo, que esta palavra também servia para ele. E diz a palavra do Senhor que Elias, ele agora fica na dependência do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor, capítulo 2, depois veio a palavra a ele, a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que neste dia, que está diante do Jordão. Então, queridos, Elias estava falando aquilo, não para prejudicar a sociedade, e também não para prejudicar a ele, mas é porque, queridos irmãos, para que a palavra do Senhor se cumprisse na vida de Elias e também na sociedade. Elias, ele queria, queridos irmãos, mostrar a força, o poder que o Deus dele tinha. E nós podemos ver que Elias, ele ouvindo esta palavra, ele foi para a beira do Querite, do ribeiro. Querite significa rios pequenos, ou ribeiro significa rios quase secos. E Elias foi para a beira de ribeiro Querite, e diz a palavra que ele ficou ali alguns tempos. E diz a palavra do Senhor que Deus falou para Elias, fica na beira do ribeiro Querite, porque eu vou ordenar aos corvos que traga pão e carne para você, e você vai beber do ribeiro. Queridos, até aí estava tudo bem. Agora já imaginou você, meu amado, no meio do mato, na beira de um córrego, à noite? Naquela época fazia frio, naquela época o orvalho caía, que você sentia ele cair na sua pele. E Elias foi para a beira do ribeiro Querite, ele não questionou com Deus. Se fosse nós podíamos dizer, Senhor, mas eu falei, mas por falar, eu falei somente para falar, Senhor, eu não estava querendo prejudicar ninguém. Mas, queridos irmãos, Elias, ele não questionou com Deus. Ele falou que, segundo a palavra dele, não ia cair orvalho nem chuva, mas ele não questionou o porquê. Ele foi para a beira do ribeiro Querite, ficou ali um tempo determinado, alimentando de pão e carne e bebendo da água daquele ribeiro. Mas diz a história que chegou um momento que aquele ribeiro secou, porque não havia chuva. O orvalho que caía não dava para manter a água daquele ribeiro. Queridos, e diz a palavra do Senhor, que Deus, ele fala novamente para Elias, vai para a cidade de Sarepte, porque lá eu ordenei uma mulher viúva para que trate de você. Irmãos, que vida de Elias. Sai da beira do ribeiro Querite, porque já não havia água. Ele vai para a cidade de Sarepte, e
ali de uma mulher. Na outra Bíblia minha fala que ela estava catando 2 gravetos. E nessa aqui não fala, ela estava catando lenha para fazer um bolo para ela e o seu filho comer e morrer. Porque naquele ano não tinha chovido. E diz a palavra do Senhor que Elias chega na porta daquela cidade. A primeira pessoa que Elias vê, uma mulher viúva catando graveto para poder fazer um bolo. E diz a história que Elias diz para aquela mulher: ei, traz para mim um copo com água para me beber. Irmãos, nós temos que ser homem de Deus. Nós temos que falar e deixar somente para Deus resolver. Nós não podemos ajudar a Deus, querer trabalhar no lugar de Deus. Diz a palavra, queridos irmãos, que Elias, ele pediu esse copo com água para essa mulher, para chamar a atenção daquela mulher, para com ele falar com ela. Ele diz: traz para mim um copo com água. E diz a história que quando aquela mulher se levantou, virou as costas para Elias, ela ia buscar o copo d'água. Ele disse: ei, mulher, traz também um pouco, um punhado de pão para que eu coma primeiro, e depois você vai para dentro da sua casa e você faz um bolo pequeno para mim primeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E aquela mulher responde para este homem de Deus: que vive o Senhor, o teu Deus, eu estou catando estes gravetos para me fazer um bolo para mim e meu filho comer, e depois nós vamos morrer de fome, porque lá em casa só tem uma botija, um pouquinho de azeite, somente um pouquinho de farinha, e eu vou fazer este bolo e nós vamos comer e depois morremos. Não tem mais jeito, acabou para nós. E Elias, homem de Deus, homem sincero, diz para aquela mulher: faça o que Deus está mandando. Faça o que Deus está mandando. Aquela mulher foi para dentro da sua casa, pegou aquele pouquinho de azeite, pegou aquele restinho de farinha, mexeu aquele bolo e levou para o homem de Deus. Queridos irmãos, se nós obedecermos a palavra do Senhor, como diz aquele hino, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Queridos irmãos, e diz a história que aquela mulher fez o bolo e levou para o homem de Deus lá fora. E aquela mulher deixou aquele homem ficar ali na casa dela por alguns dias, por algum tempo. E diz a história que aquele menino, o próprio único que aquela mulher tinha, veio se adoecer. Mas aquela mulher, queridos, viúva, somente ela e seu filho, não tinha mais ninguém que fazia parte ali da sua casa. Ela disse que aquele homem podia ficar na sua casa, mas ela não confiava, por não dar escândalo à palavra de Deus, não dar escândalo para a sociedade. Ela arrumou um quarto para aquele homem.
E diz a história, queridos irmãos, que um certo dia aquela criança veio se adoecer. E não tinha mais recurso para aquela criança. Ela não sabia mais aonde se recorrer. E diz a história que aquela mulher chama o homem de Deus. Se você é homem de Deus mesmo, vem aqui, ore pelo meu filho, porque o meu filho já está preso à morte e não tem mais condições. Diz a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, que Elias pediu aquela criança, colocou aquela criança nos braços e levou para o seu quarto, deitando aquela criança em cima da cama, abriu os braços daquela criança e deitou seu corpo em cima daquela criança e pediu ao Deus de Israel que tivesse misericórdia, se tornasse a vida daquela criança. E diz a Bíblia Sagrada que em poucas palavras aquela criança teve vida. Queridos irmãos, eu pensava comigo mesmo que pregar a palavra de Deus, anunciar o reino da salvação, tinha que pular, plantar bananeira, dar salto. Mas eu quero te dizer nesta noite, querido, que Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio, meu querido. Deus, Ele fala quando nós estamos repousando, quando nós estamos em silêncio. Deus está falando conosco. Elias, ele estava lá na beira do ribeiro Querite, ele não estava pulando, ele não estava dando glória a Deus, ele estava somente esperando o mandamento vindo dos altos céus, para ele fazer alta parte do céu. E ele obedeceu a voz, ele obedeceu a palavra de Deus, e Deus estava com Elias naquele momento. Em meio à dificuldade, em meio às lutas, Deus estava com Elias. E grandes milagres, grandes projetos, grandes maravilhas, Deus fez na vida de Elias, meu querido. Nós não somos diferentes de Elias. Bastamos nós obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, guardá-la na tábua dos nossos corações, na nossa mente, e ordenar, queridos irmãos, e ter esta coragem de ordenar a palavra do Senhor, que vai acontecer milagre. Porque se nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, guardar a palavra dentro dos nossos corações, guardar as instruções do Espírito Santo, nós podemos dizer em nome de Jesus, enfermidade saia, em nome de Jesus, e aquela enfermidade saia, pelo poder da palavra do Senhor, segundo a nossa palavra. Assim foi a palavra de Elias, queridos. Queridos irmãos, é glorioso nós estarmos na presença do Senhor. Outrora nós choramos, porque nós ouvimos Deus falar conosco. E outrora, meus amados, nós não temos esta autoridade, não temos estas condições de ordenar qualquer enfermidade, luta que caia por terra. A dúvida vem nas nossas mentes, e nós dizemos conosco mesmo: será que é de Deus ou será que é da vontade do homem? Será que é da carne ou será que é de Deus? Queridos, nós não podemos deixar a dúvida entrar nos nossos corações, na nossa mente, e ter certeza que Deus, Ele falou conosco, que Deus ordenou para que nós falamos a palavra do Senhor. Ana, queridos irmãos, ela tinha um desejo que seria se realizado aquele sonho. De ano em ano ela subia ao monte juntamente com seu esposo, ali fazia as suas orações, pedia ao Deus de Israel naquele momento, mas ela guardava consigo, queridos. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ana, ela orou e chorou abundantemente. E diz a história, queridos irmãos, que ela fez um voto, votou ao Senhor dizendo: se o Senhor lembrar da tua serva e dela não se esquecer, se tiver um filho, eu darei ele na casa do Senhor por longos anos, por longa vida,
e sobre a sua cabeça não passará navalha. Queridos, Ana, ela estava falando aquilo, não era para a sua competidora, era para mostrar o tamanho do Deus que ela servia, que o Deus que ela servia, Ele era capaz de tudo, Ele tinha poder nos céus e na terra, Ele tinha poder para resolver qualquer coisa. Oh, queridos irmãos, outrora nós queremos que Deus faça milagre, nós queremos ajudar a Deus. Não, meu amado, não é assim. Nós oramos a Deus, entregamos nas mãos do Senhor e deixa Deus resolver do jeito dele. Às vezes você está pensando consigo mesmo, mas eu venho na igreja todos os dias, o meu marido não vem, eu estou orando ao Senhor, meu filho não é salvo. Querido, somente entrega nas mãos daquele que pode, entrega somente na mão do Deus de Israel, que Ele vai fazer grandes milagres, grandes prodígios, grandes maravilhas no seu lar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria, falaria e não cumpriria. Querido, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou para você. Pelas madrugadas, quando você estava orando, você estava entregando a sua família nas mãos do Senhor. Deixa Ele resolver da maneira dele, não peça misericórdia. Oh, queridos irmãos, deixa Deus trabalhar na nossa vida, deixa Deus trabalhar na nossa mente, deixa Deus trabalhar no nosso lar, porque Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como resolver as nossas causas. Somente entrega nas mãos do Senhor, confia nele e tudo fará. Você não lembra como Ele disse para aquele cego: que queres que eu te faça? Todo mundo estava vendo que o problema estava nas vistas, e Ele vai e ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Queridos irmãos, não precisava desta pergunta, mas Ele perguntou, testando aquele cego. Aleluia. Senhor, eu quero ver. Queridos, aquele cego também, ele estava dizendo com Ele: Senhor, eu quero ver. Mas ele não queria ver as coisas que há nesta terra, não. Ele queria ver os céus, ele queria ver a lua, as estrelas, ele queria ver os milagres, os prodígios que Deus estaria realizando naquele ano, naquele momento, na vida daquelas pessoas, porque corria ao meio da sociedade que Deus estava operando milagres, prodígios e maravilhas naquelas regiões. E diz a palavra que ele ficou na beira da estrada, esperando aquela multidão passar. E naquele momento, queridos irmãos, subiu na sua mente, subiu no seu peito aquele eco, queridos irmãos, que naquele exato momento algo ia acontecer na vida daquele cego. Ele disse: eu vou ficar aqui e hoje vai ter que acontecer um milagre na minha vida. E Ele está dizendo para você nesta noite: fica na beira do ribeiro. Não reda o seu pé na beira do ribeiro. Se você está orando, continue orando mais um pouquinho. Mas, irmão Jesmar, está difícil demais. Vim pelas madrugadas orar, tá? Está difícil demais, irmão Jesmar, ficar na beira do ribeiro, querido. Está chovendo. Mas, queridos irmãos, é na luta que você pode obter vitória. Queridos, fica na dispensação da graça, que Deus vai falar melhor no seu coração. Amém?